Olá, pessoal, mais uma vez, tá bom? Professor Wilson Landro aqui. Vamos continuar com o estudo de funções. Hoje vamos identificar o que é domínio, contradomínio e imagem, tá? De uma função, tá? Bem, aqui nós temos um diagrama, né? O diagrama que a gente já estudou anteriormente. Esse diagrama é uma relação entre o conjunto A e B, e essa relação, obviamente, ela já é uma função, tá bom? Então, nesse caso, o que a gente vai identificar para que seja uma função? Lembra? Conjunto A, que é o nosso conjunto de partida, ele não tem que ser vazio, então nós temos ele com elementos. E cada elemento de A associa de modo único o elemento em quem? Em B, o nosso conjunto de chegada aqui, tá bom? Então, através dessa situação, nós sabemos que é a função. Agora vamos determinar quem é domínio, imagem e contradomínio. Vamos lá. Bem, quem é o domínio, gente? O domínio é de onde sai a associação, tá? Que é essas setas aqui, ó. Então, nosso domínio aqui são todos os elementos do conjunto A. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, a gente viu que todos eles estão associados de modo único, um elemento em B, não é isso? Que é o nosso contradomínio? Contradomínio é o conjunto B, todos os elementos do conjunto B. Então, o 5, 6, 7, 8, o 9 e o 10, todos eles aqui. Agora, a imagem só serão os elementos que foram associados via a aplicação aqui, ó. Então, a imagem, gente, ela está presente no contradomínio, tá bom? Então, nesse caso, a imagem só são aqueles que receberam essa associação aqui. Então, 5, 6, 7 e o 8, como a gente viu aqui. Simples, né, gente? Então, domínio, imagem e contradomínio é isso aí, tá? Vamos dar continuidade. Vamos agora entender a lei da função, como construir o gráfico de uma função. Para isso, a gente estudou o plano cartesiano, os pares ordenados, tá bom? E vamos agora verificar como que a gente constrói um gráfico de função. Então, eu tenho aqui uma função. Essa função, na realidade, ela é aplicada em x, né, que é igual a 2x mais 3. O que significa isso? 2x, duas vezes o x, é o dobro de x mais 3. Tá? Essa aplicação aqui, gente, nada mais é do que uma lei da própria função, tá bom? Então, vamos construir esse gráfico. Primeiramente, o que eu tenho que entender? Que para construir um gráfico desta função, nós vamos atribuir valores arbitrários para x. O que é isso, professor? Arbitrários? Ou seja, você mesmo vai escolher os valores, tá bom? Substituir, correto? Na função e calcular o valor correspondente para a função aplicada em x, ou f de x, como a gente fala, tá? Então, vamos lá. Sendo assim, iremos calcular a função para os valores de x iguais a... Esses valores aqui, pessoal, fui eu mesmo quem colocou, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu posso escolher valores positivos, valores negativos, 0, tá bom? Só não coloque valores muito elevados, porque o gráfico pode ficar mais extenso, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Substituindo esses valores na função, nós temos... Então, vamos lá. A função que nós temos, que nós vamos aplicar, é a f aplicada em x igual a 2x mais 3. Então, o que nós vamos ter? Vamos lá, nós vamos aplicar agora os valores arbitrários aqui, tá, gente? Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, eu vou aplicar nessa função, onde, professor, no lugar de x. Lembra que aqui é 2 vezes o x mais 3. Primeiro valor, olha só, menos 2, está bem aqui. Função aplicada em menos 2. 2, que é o da função, vezes quem? O x, que é menos 2, mais 3, que é da função. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Lembrem lá do jogo de sinal, sinais diferentes, né? Subtrai e conserva o sinal do maior, por isso que dá menos 1. Próximo, a função aplicada em menos 1, aqui, ó. Então, nós vamos ter 2 vezes menos 1 mais 3. Lembrando que é sempre nessa função. O que vai variar aqui, gente, é o x que eu estou aplicando. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 3, igual a 1. Pronto, mesma situação, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, no caso, vai ficar 1. Ah, mas não tem o sinal de mais. Não importa. Sem o sinal de mais, ele continua sendo positivo. Tá? Próximo valor, 0. 2 vezes 0, zerou, né? Anulou. Sobrou quem? Mais 3. Então, sobrou 3. 2 vezes 1, que é o 1 que eu estou aplicando agora aqui, ó. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 2 vezes 2, é o 2 que eu estou aplicando agora, né?
4 mais 3, 7. Então, ao aplicar esses valores, ó, percebam só, cada valor aplicado gerou o quê? Um outro valor. Esse valor aqui, né, é que eu tenho a aplicação da minha função, tá? Então, nós vamos ter a seguinte situação, uma tabela, tá? Ó, x, que representa os valores arbitrários que eu coloquei aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e a função aplicada em x que gera o y, por isso que eu coloquei nessa tabela, porque nós vamos ter um par ordenado x e y, né? Então, a gente já viu aqui nas aplicações que o menos 2 resultou em menos 1, o menos 1 em 1, o 0 em 3, o 1 em 5 e o 2 em 7. Então, gerou essa tabelinha aqui que a gente vai utilizar já já, tá? Continuando, agora sim, como que ficará o gráfico? Então, os pontos escolhidos que a gente verificou ainda agora pela tabela, né? E o gráfico da função aplicada em x são apresentados na imagem abaixo. Vamos ver essa imagem. Tá aí, ó. Então, eu já tenho aqui de volta a minha tabelinha, né? Eu tenho a função aplicada em x, ó, igual a 2x mais 3, que é aquela que a gente utilizou anteriormente. Olha a tabelinha de novo, né? Quem é o x? São os valores arbitrários que eu coloquei. Quando eu apliquei nessa função, ela gerou a função aplicada em x, que é o y também, tá? Então, menos 1, 1, 3, 5 e 7. Na cartela anterior, a gente viu essa tabela detalhada. Como é que eu vou fazer agora para construir o gráfico? O que a gente vai precisar, gente? Do nosso plano cartesiano, né? Ó, o y vertical, que é a ordenada, e o x horizontal, que é a abscissa. Então, esse é o nosso plano cartesiano. O gráfico ele vai resultar desses pares ordenados aqui. Ó. Então, vamos localizar eles que já estão aqui no gráfico, né? Menos 2 e menos 1. Ele vai estar onde? Está aqui, ó. Primeiro eu olho o x, né? Reta de x. Menos 2 está aqui, ó, à esquerda do zero. E menos 1 na reta de y está o quê? Está abaixo do zero. Então, o ponto vai ficar bem aqui, ó. Então, esse é o ponto de coordenada menos 2 e menos 1 aplicado na função. Próximo, menos 1 e 1. Então, vamos olhar de novo. Está aqui, ó, menos 1. Primeiro eu olho o x, tá? Menos 1. E o y, quem é? 1, que eu apliquei na função. Então, o ponto vai ser esse aqui, ó. Tá bom? Próximo, 0 e 3. Onde é que vai ficar esse ponto? Será que vai ficar em algum desses quadrantes? Não, né, gente? Por quê? Porque eu não tenho valor para a abscissa, né? É 0. Então, nesse caso, o ponto vai ficar na ordenada. Vai ficar no valor de 3 para y. Então, está bem aqui, ó. Então, já identifiquei o terceiro ponto. Quarto ponto. 1 e 5. Ó. 1 para x, opa, é positivo, então vai ficar à direita do zero. E 5 para y, então vai ficar acima, né? Então, está bem aqui, ó. Olha só o ponto. 1 e 5, está aqui, ó. Próximo ponto, 2 e 7. Então, está aqui, ó. 2 para x, aí vai. 7 para y, está bem aqui. Então, está aqui o ponto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Esses pontos ficaram todos alinhados. Então, aqui é que eu tenho o gráfico dessa função, tá, gente? Ó, por isso que a gente estudou plano cartesiano, par ordenado. Então, o gráfico da função vai ser essa reta que está aqui de azul. Ela é uma reta crescente. À medida que vai aumentando os valores para x, tá? Vai também aumentando os valores para y. Senão ela é crescente, tá bom, gente? Então, olha só, bem simples de identificar e construir o gráfico de uma função. Eu tenho que ter o conhecimento, né, matemático, saber as operações, a aplicar na função, né, e aí eu vou construindo os gráficos, os pontos, né, organizando para construir o gráfico, tá bom, gente? Então, do mais é isso aí, tá? Um grande abraço, professor Wilson Landa Oliveira, bons estudos, até a próxima.